Então, aula 3. Lembre-se de assistir às aulas anteriores. E agora nós vamos falar do sistema em si, né? Nós estamos falando aqui sobre o sistema básico que você precisa saber para que todas as outras coisas, né, possam acontecer. A sua forma de gerar as suas emoções possa ser transformada, a sua forma de gerar as interações seja transformada, a sua forma de sentir as situações seja efetivamente transformada, né? Então, porque não tem como, a partir do momento de você ter essa compreensão, se você compreender, absorver, apreender a respeito disso, a partir do momento que você tiver essa compreensão, você não vai mais não simplesmente compreendi, aprendi, não vou mais me relacionar com nada da mesma forma como antes. Porque eu já sei que eu não preciso sofrer as situações. Eu já sei que eu posso simplesmente ter uma escolha consciente, né? Eu sei que eu posso simplesmente trocar os programas, como falamos lá no início, né? Os programas, os aplicativos, eu posso trocar, né? Então, se eu estou tendo as emoções, gente, lembre-se disso. As emoções, é isso que agora vocês vão poder perceber, né, nessa explicação do sistema em si. Você vai perceber exatamente isso. As emoções, elas são um sinalizador. Elas fazem parte desse sistema como uma sinalização. Elas fazem parte de um processo que te sinaliza que você pode imediatamente ter alteração para mudar aquilo lá na ponta, né? Então, ter essa compreensão é poder mudar a ponta, que daí a gente vai falar qual é a ponta. Então, vou te explicar. E assim, gente, eu estou procurando trazer nessas 3 aulas de uma forma bem direta, bem resumida. E todas as outras coisas, então, quando a gente fala de programação neurolinguística, de coaching e de hipnose, provém dessa base. Porque a linguagem que a gente adota dentro de uma sessão, por exemplo, com ferramentas de coaching, ela passa por esse sistema, né? Então, uma indução hipnótica para um resultado X passa por esse sistema. Tudo, na verdade, né? Na verdade, assim, tudo aqui agora, como eu disse na aula 2, está comunicando. Então, tudo passa por esse sistema. Só que, quando a gente está fazendo isso, seja num processo terapêutico, com programação neurolinguística e com hipnose, seja com ferramentas do coaching, a gente faz isso de uma forma querendo te gerar uma experiência X, bem desenhada e proposital para que você tenha um resultado novo, né? Então, assim, eu sou fascinada, vocês com certeza que estão aqui assistindo essa aula já me viram por algum outro canal, ou se não viram, convido né? Porque talvez você recebeu esse trio de aulas, mas eu convido, inclusive, que você vê que eu sou absolutamente fã e apaixonada. E aí, enfim, tem muitos assuntos que poderiam entrar dentro de tudo isso, mas o que eu quero dizer para você é que para mim foi muito revelador. Durante um tempo, antes de eu chegar a trabalhar com isso que eu trabalho hoje, foi o que mudou para mim tudo, entendeu? Então, e que inclusive me fez que falar assim, cara, eu quero que as pessoas saibam disso, é isso que eu tô aqui para fazer, eu tô aqui para ajudar as pessoas a saberem disso, né? Que a gente não precisa ficar fadado a certas coisas, né? Que você não precisa ficar espectador dos seus problemas, dos seus sentimentos ruins, da vida que você tem que não tá legal, você não precisa ficar telespectador do sucesso alheio pura e simplesmente e achar que você veio aqui por qualquer outro motivo e talvez ser um mártir. Não, não é assim não. Com certeza você não veio aqui para sofrer. Ninguém vai fazer ninguém para sofrer, pelo amor de Deus. Então você não precisa ficar fadado ao sofrimento. E quando você toma consciência disso, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí, como que eu faço opções melhores para não ter esse sofrimento? Aí a coisa muda, o jogo vira. Não quer dizer que você não vai passar por situações de dor, mas a tua interação com aquilo, isso eu falo, cara, das mais simples dores que você puder imaginar, literalmente. Hoje, quando eu prendo meu dedo, por exemplo, é uma dor. Só que na hora, tanto que eu comunico, eu já trago uma outra, por exemplo, quando a gente prende ali o dedo, né? Qual que é a tendência? Ficar roxo, né? Perder às vezes até a unha. Não, eu já fico comunicando. Ai, gratidão, bora lá, é sinal de que eu tô viva, por isso que eu sinto isso, e já vou comunicando outras coisas, já vou tendo um ciclo ali, que daqui a pouco quando eu vejo, simplesmente, literalmente não fica roxo, simplesmente a dor acabou sendo muito amenizada, e eu não entrei no ciclo de sofrimento, de, né, xingar, de não sei o quê. Mas agora eu vou te explicar o sistema. O sistema em si,
Como a gente já disse na aula 2, tudo provém da comunicação, externa ou interna. E aí essa forma de comunicação, ela tem duas possibilidades, positiva e possibilitadora ou negativa e limitante. Então, aí eu posso simplesmente observar, isso que eu estou ouvindo agora, seja uma música, seja uma TV que está ligada, seja lá o que for. Isso é uma comunicação positiva, possibilitadora, ou seja, ela está falando de coisas que abrem possibilidades, né? Ela está falando de coisas que são positivas, porque às vezes, gente, uma situação, ela nem é tão positiva assim. Às vezes a situação, ela até é negativa. Só que a comunicação que está sendo feita é possibilitadora. Olha, isso é possível, tá? Absolutamente. Então, por exemplo, no caso do dedo, cara, a situação em si, é super positiva, tá me comunicando uma positividade gigante. Lógico que não, ela tá me comunicando, né? Mas só que a minha escolha de comunicação naquele momento pode abrir possibilidades de justamente o dedo não ficar roxo, da unha não cair, ou pode ser uma comunicação negativa limitante. A situação não é positiva, mas a comunicação pode ser positiva, possibilitadora, né? Ela pode abrir possibilidades. Exemplo, eu não consigo acordar cedo. Eu não consigo acordar cedo é uma comunicação limitante, negativa limitante. Mas ela pode se tornar uma comunicação positiva, possibilitadora com a mesma situação. Eu não consigo acordar cedo ainda. Ainda é um desafio para mim acordar cedo. Ainda estou em vias de melhorar a minha capacidade de levantar mais cedo. Isso é não mudou a questão. Eu continuo com a questão de não acordar cedo. Mas o ainda, o está em processo, em vias de, estou precisando desenvolver essa habilidade. Essa comunicação já abre positivo e possibilitador, porque eu sei que é uma questão de tempo. O que ela está comunicando por trás disso? Ela está comunicando que é uma questão de tempo. Eu ainda, mas eu vou fazer, eu vou conseguir, eu estou em vias de. Então muda totalmente. E isso te programa, porque toda comunicação gera pensamento. Toda comunicação gera pensamento, seja ela positiva possibilitadora ou negativa limitante. Ela vai gerar pensamentos. Esses pensamentos vão virar o quê? Comportamentos, vai gerar comportamento. Seja por um despertador diferente, seja fazer um acordo com alguém da casa, seja N possibilidades que você pode ter de comportamentos. Porque, antes, né, só explicando um pouquinho mais do pensamento. Então, a comunicação vai gerar pensamento. Pensamento, às vezes, inclusive, o pensamento é assim: como que eu posso fazer para melhorar isso? Já começar a me ver de repente, ver possibilidades, ver formas. Pensamento, ele está muito mais ligado a imagens, né? O pensamento, ele tem uma composição, por exemplo, de perguntas, de análise, de imagens, de sons, entendeu? Ele tem mais composição. E aí ele vai gerar comportamentos. Então, a partir do momento que eu gero comunicação, gero pensamento, eu vou gerar o quê? Né? Comportamentos, atitudes. Né? Então, aí me traz clareza. Se for positivo possibilitador, o que vai gerar? Né? Ações positivas e possibilitadoras. E se for, né? E aí, a partir do momento que eu gerei isso, se for negativo limitante, se for uma comunicação negativa limitante, vai gerar pensamentos negativos e limitantes, comportamentos negativos e limitantes, que vão gerar sentimentos. E é aí que eu falei que as emoções, elas são sinalizadoras. Por quê? É aí que ela vai te sinalizar. Nos seus sentimentos, no que você está sentindo, vai estar a sinalização, né? Porque sentimento e emoções estão ali, ó, no mesmo lugar praticamente, né? O que eu estou sentindo? Quais as emoções, né, que estão sendo geradas? É nesse mesmo lugar aqui. E aí, se são sentimentos e emoções positivas possibilitadoras, lindo. Se for negativa limitante, é só eu fazer o rebobinar da fita, que eu costumo dizer. Eu vou voltar o caminho. Tá, e aí como que tá meu comportamento? Desde nosso comportamento, a nossa expressão, que também é assunto para uma outra conversa, também a nossa postura, né? O como eu tô, às vezes que nem na época de frio, eu tô muito encolhido. Poxa, vai gerar que tipo de pensamento, que tipo de sentimento? Então é só eu voltar. E aí eu vou saber que tipo de comunicação interna, externa eu tô gerando, né? E aí, beleza. Gerou sentimentos, gerou emoções. Qual que é o próximo passo? Gerar crença. E o que é crença? Crença é um pensamento que você continua pensando.
né? Aquele pensamento que vem automaticamente, aquele pensamento repetitivo, é aquele pensamento que se cristaliza praticamente, né? Que ele praticamente vira parte de você. Não que ele seja verdadeiramente algo real, positivo e possibilitador, mas ele se torna constante, frequente, cristalizou ali dentro. Então, se eu estou com uma comunicação positiva possibilitadora, o que, que vai acontecer aqui nas crenças? Também positivas e possibilitadoras, né? Então aí cabe a mim entender, cara, como que tá os meus sentimentos. Então isso vai tá vindo e aí eu posso, inclusive, fazer essa ponte, né? Porque ele, por outro lado, esse sistema ele se auto-realimenta. Então, às vezes, esse sentimento ele também já faz parte de crenças que já estão comunicando e que já estão gerando sentimento. Então, a minha interação ela pode ser proposital nesse fluxo, mas não quer dizer necessariamente que isso, inclusive, como eu disse, já está gerando esse sentimento porque já existe uma crença. E aí, por mais que a crença ela vem depois de um sentimento frequente, inclusive, porque as nossas crenças elas se formam também, aí assunto como eu disse, a gente tem muitas outras abas que vão abrindo, né? Mas nesse momento, para essa absorção aqui, é você entender isso. A crença ela também tem um conjunto de composições para que ela se forme. Então, eu posso investigar aquilo que eu sinto, aquilo que acontece, aquilo que eu acredito a partir do meu sentimento? Posso. Como que eu me sinto quando isso acontece? Né? Ou em relação a tal área da minha vida, quais são os sentimentos que tem ali? Isso vai dizer muito sobre comportamento, sobre pensamento, sobre comunicação. Então, por exemplo, a área financeira. Né? Quais são os sentimentos que eu tenho? Às vezes eu posso investigar a partir do sentimento, e aí eu vou descobrir as crenças, vou descobrir a partir do comportamento, a partir do pensamento, a partir da comunicação. E aí eu vou descobrir as crenças que eu tenho em relação àquilo, ok? E a crença, que é aquele pensamento que eu continuo pensando, ela sempre vai trazer resultado. Tudo aquilo que eu acredito vai criar na minha vida, gente. Isso daí também abre milhões de janelas, milhões, por isso que é um sistema Windows, né, que abre várias outras possibilidades. Então, hoje o que eu quero que você traga muito claro para você, a compreensão desse sistema e saber que a crença, ela tem poder de autorrealização. Henry Ford falava sobre isso, né? Henry Ford, tipo, né? Não é nenhum físico, nenhum químico, nenhum santo, mas falava sobre isso. Jesus falava sobre isso, né? Sua fé te salvou, sua fé te curou, né? O poder da tua confiança, o poder da tua crença, o poder daquele pensamento que você continua pensando, né? Vamos dizer assim. E muitos outros falaram a respeito disso. A física fala sobre isso, a física quântica, então a interação do observador que muda a matéria, tá? Então a matéria ela é uma consequência da emissão, né, de ondas, de elétrons, prótons e nêutrons. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo isso também. E é fato, gente, não é só somos positivinhos, pensa que acontece. Não é só isso. Tem muitas outras coisas envolvidas, fisicamente falando, eletronsmente falando, assim como o dispositivo. Como que acontece de você emitir ondas, códigos que faz com que outro celular aí receba imagens, sons e etc. Isso é o quê? Né? É uma emissão, uma comunicação que gera N outros eventos que vai acontecer algo, que vai gerar um acontecer de algo, que é isso daqui que você está assistindo. Com a gente não é diferente. Uma comunicação que gera outras composições, né, de eventos que também vai gerar aquela autorrealização. Então, a crença, por ela ter todas essas composições, ela vai gerar um algo, ela vai gerar um resultado, ela vai gerar um fruto. Assim como a semente, que vai gerar uma árvore, que vai gerar os frutos, também é assim com a gente, ok? Então, pelo menos, isso precisa ficar muito claro para você. Aquilo que você acredita acontece. Só que tem muitas coisas que você nem sabe, você nem percebeu que você está acreditando e que está te fazendo acontecer coisas que não é o que você quer. Né? Tudo aquilo, inclusive, que você não quer hoje, que está na sua vida, é porque você, de alguma forma, continua alimentando esse fluxo, de uma forma que está te gerando isso.
Então, por isso que eu falei, né? E essa aula ficou mais longa, para justamente não cortar essa linha, você precisa tomar posse, né, do seu sistema e começar a operar ele, assim como você pega o seu dispositivo que está aí e opera, quando precisa de atualização, quando precisa desinstalar aplicativos, quando precisa instalar outro aplicativo para uma outra finalidade. É isso que você tem que fazer também com você, ok? Então reassista essas aulas, né, com certeza, reassista, reassista, reassista e principalmente, mais do que reassistir e reassistir e reassistir, porque deve comunicar, que vai gerar pensamentos, que vai gerar comportamentos e consequentemente sentimentos e consequentemente crenças e que vão acontecer coisas novas na sua vida, mas mais do que inclusive repetir e repetir é começar a ficar presente. O tempo todo eu estou comunicando, o tempo todo eu estou recebendo comunicações, o tempo todo eu posso interagir com essa forma de comunicar de uma nova maneira, positiva e possibilitadora, apesar de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Ok? Deixa aqui nos comentários, coloca aí para mim, né, o que já te deu aí de virada de chave com essas 3 aulas. E principalmente, compartilhe. Né? Aqui tem uma playlist com as 3 aulas. Então fica muito mais fácil de você compartilhar e a pessoa poder fazer esse mini curso sobre como funciona o sistema base, né, da nossa mente. Estamos aqui para poder ter uma interação ativa em relação a nós mesmos, ok? Para que daí sim a gente possa ter uma mudança de vida, de resultados, de sentimentos, de tudo que for melhor. Gratidão e até o próximo combo, até a próxima aula, até o próximo conteúdo.